hoje é o mediador, certo? E a nova vida nele, a nova vida que nós temos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Toda a carta do apóstolo Pedro, ela fala sobre santidade, sobre uma vida transformada, uma vida que foi alcançada pelo Senhor Jesus através da regeneração, do novo nascimento, por obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela aplicabilidade do Espírito Santo através da palavra, e ele chama o seu povo a viver uma vida de santidade no meio dessa Babilônia que nós estamos vivendo. No texto que começamos a ler, ele vai falar que nós fomos livres através do sacrifício bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que sacrificou-se para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância, uma vida salva, perdoada, e decorrência disso, todos nós devemos nos abstermos das paixões carnais, das paixões que o mundo nos oferece, principalmente o nosso coração que é enganoso, principalmente o nosso coração que muitas vezes nos inclina a determinados pensamentos, atos divorciados do Senhor. Então nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer a vida com Ele, andarmos com Ele, e isso só é possível através de uma regeneração, de um novo nascimento, para andarmos em santidade. Então nós precisamos, diante disso, para andar em santidade, dar valor ao sacrifício de Cristo, dar valor ao sangue do Senhor, dar valor ao Cordeiro que nos foi dado, que foi imolado, que foi morto por causa dos nossos pecados. Por isso que ele diz, Pedro, logo no verso 18 e 19, aí ele diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro está chamando o seu povo, Pedro está chamando o povo de Deus, a igreja do Senhor, a viver de maneira que se abstenha das paixões carnais, para dar valor àquilo que nós realmente temos e fomos comprados, o sangue de Jesus Cristo. Esse Cordeiro Jesus Cristo é dito no texto seguinte, foi conhecido, verso 20, antes da fundação do mundo. Não é assim que está no texto? Que esse Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Precisamos entender aqui e compreender que Jesus Cristo sempre existiu porque Ele é Deus, mas Ele é o Filho. E o texto diz que Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Essa palavra conhecer é a palavra que nós conhecemos como prognoses ou prognóstico. É um conhecimento antecipado. Quando esta palavra é usada, que é também usada no verso 2 do capítulo 1, essa palavra ela não significa somente que Deus conhecia Jesus e que um dia Ele iria morrer na cruz pelos nossos pecados, que Deus olhou pelo túnel do tempo e sabia que um dia o seu Filho iria dar sua vida por amor do seu povo. Essa palavra não quer dizer somente isso. Ela quer dizer isso e quer dizer mais, que Deus sabia que Jesus iria morrer e que Ele mesmo decretou a sua morte na eternidade. Que Deus predeterminou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele predestinou Jesus a morrer pelo seu povo. O texto diz, antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, escolheu o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Pedro, pelo Espírito Santo, que está escrevendo essa carta, ele está de acordo com o que ele disse no dia de Pentecostes, capítulo 2, verso 23, que diz o seguinte: a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando Ele por meio de homens maus.
que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, vocês judeus pegaram o Senhor Jesus Cristo e entregaram nas mãos de homens maus, dos romanos, dos gentios, que não conheciam o Senhor, mas vocês fizeram isso porque Deus já havia determinado a morte dele. É isto que Pedro está dizendo, de que Jesus Cristo morreu exatamente para trazer à nossa vida salvação. Ele padeceu pelos nossos pecados. Sabe o que isto nos ensina? Que pelo fato de Deus ter elegido Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, isto nos mostra que nem eu, nem vocês temos nenhum mérito nesta salvação. De que eu e vocês não entramos com nada para obtermos o perdão de Deus. Isto nos ensina que não é pelas obras que nós recebemos o perdão do Senhor, mas nós recebemos pela graça de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto arranca qualquer pretensão ou pretensão nossa, soberba, orgulho de realizar alguma coisa como parte da salvação. Ela é exclusiva de Jesus, ela é nos dada por meio de Cristo, porque somente Ele tem méritos diante do Senhor. É o que o texto está nos dizendo. Deus na eternidade já havia determinado a morte de Jesus pelos nossos pecados. Por esta razão, o texto diz que Ele foi manifesto nesses últimos tempos. Não é assim que diz o verso 20, veja: conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quando o texto diz que Ele foi manifestado no fim dos tempos, ou nos últimos tempos, esta eleição de Jesus Cristo como Cordeiro sacrificial, antes da fundação do mundo, Ele manifestou-se no mundo criado, por Ele mesmo. Ele manifestou-se nesse tempo, nesse palco que é este mundo, que Ele mesmo havia criado. Para Ele ser o Cordeiro pascal, para Ele ter sido imolado, morto pelos nossos pecados, necessitaria que Ele manifestasse em carne, mas Ele manifestasse sem nenhum pecado, diferente de todos nós. Por isso as Escrituras dizem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Então o objetivo de Jesus se manifestar nesses últimos tempos, se fazer carne, é exatamente para nos dar a salvação por causa do seu amor, nos favorecer por causa do amor dele. Por isso que o texto diz: em favor de vocês. Outras traduções diz: manifestou-se por amor de vós. Ele manifestou-se nesse mundo por amor de todos nós. O amor de Cristo é um amor de sacrifício, é um amor de doação. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos dar a sua vida, onde nós estávamos mortos. Ele trouxe perdão onde não havia perdão. Ele trouxe vida onde havia morte. Ele trouxe luz onde havia trevas. E tudo isso dominava a nossa vida, mas Jesus Cristo nos libertou de tudo isso, porque Ele se fez carne. Ele manifestou-se para favorecer a nossa salvação. Ele nos resgatou, porque Ele tornou-se homem para morrer na cruz, e a sua morte, ela foi efetiva, foi perfeita. Não há nenhum tipo de acabamento nela. Nem eu, nem vocês podemos trazer um acabamento para a obra de Jesus. Ela é perfeita e é eterna. Então o Senhor Jesus Cristo foi tanto o sacrifício como o sumo sacerdote que mediou nossa vida com a pessoa de Deus, o nosso Pai. É por esta razão que nós precisamos olhar para Jesus Cristo como o único que pode trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. Ele é o único. Por isso que Ele é chamado nas Escrituras de mediador. Diz no verso 21 o seguinte: que por meio dele tendes fé em Deus. Por meio dele. Quando diz por meio dele, está dizendo que ele é o mediador. Jesus tornou-se nosso mediador porque ele foi conhecido antes da fundação do mundo, e também porque ele é o Cordeiro, repito, que morreu em nosso lugar.
Então Pedro diz, por meio dele, outras traduções diz, vocês creram em Deus. Não se pode crer em Deus como aquele que nos livra dos nossos pecados sem a pessoa de Jesus Cristo. Não se pode fazer isso. Quando nós saímos para evangelizar, quando nós pregamos aos nossos amigos no trabalho, quando nós pregamos aos nossos familiares, quando nós pregamos, quando estamos andando e compartilhando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos perguntar às pessoas se elas creem em Deus. Se vocês perguntarem isso, elas irão dizer, eu creio em Deus. Aí a gente pergunta, mas por que você crê em Deus? Ela certamente vai dizer o seguinte, olha as coisas que foram criadas, olha o sol, olha as estrelas, olha as nuvens, olha esse mundão como é lindo. Isso só pode ter vindo de uma mente sábia. Ele está certo? Está, em parte. Mas para trazer perdão, essa contemplação de Deus como Criador de todas as coisas não traz perdão ao ser humano. A pergunta que nós devemos fazer é como você crê em Deus? E por que você crê em Deus? A pergunta certa seria, eu creio em Deus porque Jesus morreu por mim. Eu creio em Deus porque Cristo foi o meu sacrifício, porque Cristo foi imolado para trazer salvação. Não se pode chegar a Deus sem antes apelar para Jesus Cristo como único mediador de nossa vida. Não pode. Jesus é o único que tem condições de levar o ser humano a Deus, pelos méritos dele. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, creem em Deus Pai. Pedro totalmente estava envolvido com a palavra do Senhor, porque ele ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo dizer o seguinte, vocês creem em Deus, creiam também em mim. João 14, verso 1. Mais à frente, no verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o mediador. Não há outro meio, não há outra forma de chegar a Deus. Os seres humanos criam meios, formas de buscar o Senhor, o Deus, mas Deus Pai rejeita todas elas, porque Ele destinou Jesus Cristo como único, por meio de quem podemos chegar a Ele. Reconciliação com Deus passa por Jesus Cristo. Se não passar por Jesus Cristo, ainda não fomos reconciliados com Deus. Deus confirma Jesus Cristo como mediador diante de todos, ressuscitando Ele dentre os mortos e lhe dando glória, porque é isso que o texto está dizendo, verso 21, veja, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Foi Deus, Pai, quem predestinou a morte de Jesus Cristo, mas também foi Ele quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Ele anuncia diante de todos os seres humanos, e principalmente da igreja, que Ele aceita, Ele aprova o sacrifício de Jesus Cristo para nos perdoar. Deus aprova Jesus Cristo como sacrifício perfeito em favor de pecadores como nós, e Ele faz isso ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo com que Ele assente-se à sua direita. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz 2 vezes, diz mais, mas eu quero registrar 2 falas do apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses e aos Efésios, falando sobre a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E diz o texto, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos Efésios ele diz, Ele
Deus Pai exerceu esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual tudo enche em todas as coisas. Isso está em Filipenses 2 e Efésios capítulo 1. Pedro está apresentando a ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão aos céus, porque ele viu Jesus ressuscitado dentre os mortos, e ele também viu Jesus subindo aos céus, pois está registrado em Atos o seguinte: Jesus foi levado às alturas à vista deles, e Pedro estava no meio, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, verso 9. Deus fez para que a fé e a esperança estejam em Deus. É o que o texto está dizendo, que a nossa fé e a esperança estejam em Deus. Em outras palavras, nós podemos estar seguros, porque a nossa fé, a nossa esperança estão em Deus e não em nós mesmos. A minha fé e a minha esperança, e a fé de vocês e a esperança de vocês não estão em vocês, porque se estiver em vocês, vocês estão perdidos, porque não há a parte de Cristo esperança, porque não há a parte de Cristo fé. Mas a minha fé e a fé de vocês que creram no Senhor Jesus Cristo está no Senhor, está em Deus e não em nós, pois assim haveria decepção. Pedro mais uma vez tira toda a pretensão humana, ele tira todo o merecimento. Isto quer nos dizer que pelo fato de Deus ter feito tudo através de Jesus Cristo, como vimos antes, nossa fé e esperança estão firmes nele e não na nossa religiosidade, porque nós precisamos ter cuidado para não sermos religiosos. A religião, ela é fundamental para todo ser humano, mas existe a religião verdadeira, que é aquela arraigada em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ela estiver fora de Jesus, passa somente uma religiosidade vazia, oca. Nós estragamos o mundo com os nossos pecados. Deus consertou tudo através de Jesus Cristo. Por isso daí vem o amor fraternal, o amor entre irmãos, pois somos da mesma família. É por isso que está escrito aí no verso 22 o seguinte: veja, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ele diz, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui o texto nos chama a amarmos os irmãos, amarmos uns aos outros. Mas antes do apóstolo ordenar que a gente ame uns aos outros, ele nos dá a premissa, a base desse amor fraternal. E qual é a base desse amor fraternal? Qual é o alicerce desse amor fraternal? Ele diz, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Veja que quando ele chama os irmãos a amar uns aos outros, ele começa dizendo, com vistas ao amor fraternal. Quando faz esta afirmação, Pedro, ele está ensinando que minha visão, ela deve voltar-se para os irmãos, mas antes de voltar-se para os irmãos, eu preciso estar debaixo da verdade, tendo a minha alma purificada pela obediência à verdade. Nós só podemos amar uns aos outros debaixo da verdade de Deus, e a verdade de Deus é a palavra dele. O meu amor por vocês e o amor de vocês uns pelos outros está baseado na verdade de Deus. Se não estiver baseado na verdade de Deus, ela é oca, vazia esse amor. E a verdade de Deus é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e fazendo com que Ele fosse ressuscitado dentre os mortos, nós temos uma nova vida, e essa nova vida é uma vida diferente da vida que tínhamos anteriormente.
Por isso que a purificação de obediência à verdade, ela se dá pelo fato de nossos desejos, nossas inclinações, nossa vontade estejam todas alinhadas através da palavra. A purificação da alma, que Pedro fala, é a purificação moral dos meus sentimentos, dos meus desejos e da minha vontade. O meu desejo e a minha vontade, ela precisa ser pura. Mas a pergunta deve ser feita: mas como meus desejos e vontades são purificadas? Como posso ter meu coração moralmente puro? Deus diz através do apóstolo: pela obediência à verdade. Só iremos ter os nossos desejos, vontades puras, pela obediência à palavra de Deus, que é a verdade. Todo contexto fala de santificação. Devemos ter uma vida que possa estar relacionada com a salvação que Jesus nos deu. Ele nos separou deste mundo vil, mal, para Ele mesmo, e agora a nossa vida precisa estar ajustada com a dele. Cristo Cordeiro é sem defeito, sem mácula, perfeito, santo, e nós devemos buscar uma vida dessa forma, pela obediência à verdade. Porém, eu quero abrir um parêntese: nunca eu e vocês seremos perfeitos enquanto estivermos nesse mundo. Nós ainda carregamos a natureza corrompida, mas os meus desejos e vontades, elas precisam ser puras. E a pureza do meu coração, a vontade do meu coração é obedecer a Deus, viver para Deus, glorificar a Deus na minha família, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na minha amizade, na minha escola, no meu trabalho, na igreja. Onde quer que eu esteja, os meus desejos e inclinações precisam estar ajustadas com a palavra do Senhor. É por esta obediência que a minha alma, onde se encontra, meus desejos e vontades são purificadas em obediência à verdade. Não perfeição, mas uma inclinação para a obediência. Depois da obediência à verdade, o resultado é inevitável, é o amor fraternal. Nós amamos nossos irmãos em Cristo por causa da verdade de Deus. Ele chega a dar uma ordem afirmando: amem intensamente, ou ame ardentemente uns aos outros com um coração puro, ou seja, com um coração sem fingimento. Ame intensamente. O amor para com os nossos irmãos tem que ser perseverante, cheio da graça de Deus, e nós não podemos relaxar quanto a esse amor. É um amor constante, um amor que a palavra mostra é intensa, sem nenhum fingimento, sem nenhuma falsidade. E nós só podemos fazer isso porque nascemos de novo, porque fomos regenerados. Por que eu devo amar o meu irmão ardentemente? E como é que eu faço isso? Eu só posso fazê-lo se eu nascer de novo, porque é exatamente isso que diz o verso 23, veja: pois fostes regenerados. Regenerados é nascer de novo. Aqueles que creram em Jesus nasceram de novo. Nosso homem velho morreu e somos novo através de Jesus Cristo. Uma vez que nascemos de novo, nossas intrigas, desavenças e paixões carnais morreram, gente. Pois somos um novo homem, uma nova mulher, um novo ser humano na pessoa de Jesus. Somos uma família de novas pessoas em Jesus Cristo. Apesar da obra regeneradora ser feita pelo Espírito Santo de Deus de forma direta e invencível, porque ninguém pode vencer o convencimento do Espírito, ele usa meios para que o ser humano chegue ao novo nascimento.
e o meio é exatamente a palavra de Deus que Pedro está dizendo. Veja o que ele diz no verso 23: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Mediante. Pedro nos ensina que a palavra pregada do pregador está aí no final, no verso 25. Veja como ele diz no verso 25, no final do verso 25: esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vós, ou a vocês. O evangelho por nós é extraído das escrituras. Como crerão se não há quem pregue? Então, o novo nascimento vem pela pregação da palavra. Nós conseguimos amar uns aos outros porque nascemos de novo, e esse novo nascimento só vem através da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela permanece, gente. Essa palavra de Deus, ela é eterna, ela não passa. Por isso que o verso 24 e 25 diz o seguinte: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro está aqui usando um texto de Isaías, capítulo 40, do verso 6 até o verso 9. A pergunta é: por que Pedro ele usou o texto de Isaías para sua argumentação? Quando Pedro usa o texto de Isaías, ele está verdadeiramente entendendo o que Isaías está dizendo. Isaías disse em um contexto de invasão da Babilônia. O povo da Babilônia iria invadir Jerusalém, porque Deus trouxe a Babilônia para castigar o povo de Deus. O povo de Deus era idólatra, o povo de Deus estava desviado da verdade do Senhor, e o Senhor havia dito: olha, se vocês se desviarem da verdade, eu vou trazer uma disciplina para vocês. E o Senhor trouxe uma disciplina para eles. Então, quando a Babilônia invadiu, ou iria invadir, o povo iria se espalhar. E o povo se espalhando, Isaías estava dizendo o seguinte: olha, onde vocês estiverem, obedeçam a palavra do Senhor. Isaías prevê o exílio dos israelitas, imposto pela superpotência babilônica, e sabe muito bem que eles enfrentariam desânimo quando fossem espalhados. Estariam desanimados, pois perderiam amigos, parentes, seus bens, estavam longe da pátria. Então existia desânimo, e estes irmãos para quem Pedro escreve também haviam se espalhado, porque o capítulo 1, verso 1 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, que foram espalhados, como também o povo do Antigo Testamento, por causa da palavra do Senhor. Diante disso, o profeta Isaías está dizendo ao povo que, embora fossem espalhados, exilados, longe de Jerusalém, Deus prometeu restauração a vocês. E eu quero dizer, Isaías está dizendo que a palavra de Deus não falha. Deus disse que iria restaurar, e Ele restaurou, porque a palavra de Deus permanece, porque não é a minha palavra e a sua que cai por terra, mas a palavra de Deus dita não volta vazia, é realizado, é feito, é concluído. Ele estava dizendo: fiquem consolados e obedeçam a minha palavra onde vocês estão, porque vou restaurar vocês. Ele havia dito através do profeta Jeremias: olhe, vocês serão levados cativos, mas este cativeiro só durará 70 anos. Depois de 70 anos vocês serão restaurados. Deus prometeu trazer ao seu povo de volta a Jerusalém, e queria derramar juízo sobre a Babilônia.
E ele derramando juízo sobre a Babilônia, é por isso que o texto diz: a erva seca e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Deus está dizendo o seguinte, por meio do profeta, que a glória, que o esplendor da Babilônia cairá por terra, seca, cai, mas o que Deus diz permanece eternamente. O poder da Babilônia é efêmero, é transitório em comparação à palavra de Deus, que é eterna e permanece para sempre. Quando Pedro usa o texto de Isaías, ele está dizendo que nós também vivemos na diáspora, espalhados, exilados, longe de nossa pátria, porque a nossa pátria está nos céus, onde Jesus Cristo vai retornar, e retornando vai trazê-la um novo céu e nova terra, uma restauração completa. Essa é a nossa Jerusalém, essa é a nossa cidade, esse é o nosso país, essa é a nossa morada. E Pedro está dizendo: tenham paciência, exatamente porque Cristo prometeu voltar com um novo céu e a nova terra, com a morada de vocês, e Ele vai fazer isso. Pedro exorta o povo para não desanimar. Então eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, não desanime com as coisas que têm acontecido em sua vida. Continue perseverante, porque aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Se Ele diz que vai trazer libertação para todo o seu povo, Ele vai trazer libertação para todo o seu povo. Não abra sua boca e diga o seguinte, olhando para o mundo, não diga: tanta riqueza e eu aqui sem nada, tanta gente rica, Senhor, e eu aqui sem nada. Não diga isso. Eu quero lhes dizer que você tem tudo, você tem Jesus, e quando se tem Jesus, não lhe falta nada, nada vai lhes faltar, porque você tem tudo, você tem toda a herança. Tudo foi dado para Ele, e se foi dado para Ele, Ele compartilhou com o seu povo. Enquanto estivermos aqui, não desanimem, amem uns aos outros, pregue a palavra de Deus, vive em santidade, para que o Senhor seja honrado. Diante disso, Pedro vai dizer a todos nós: então, uma vez que vocês foram regenerados, nasceram de novo, têm a herança dos céus, têm Jesus Cristo, despojai-vos, portanto, é o que diz o capítulo 2, verso 1, despojai-vos, portanto. Outras palavras dizem assim: portanto, abandonem. Essa palavra é usada para referir-se à ação de tirar a roupa suja, despir-se da roupa suja e vestir uma roupa limpa. Despojem-se do velho homem e vistam-se do novo homem. O velho homem é Adão e o novo homem é Jesus. Deixe as paixões que vocês tinham anteriormente para lá. Viva agora a vida com o Senhor. A palavra significa também pôr de lado, remover algo que está atrapalhando a nossa vida, afastar do caminho, remover da nossa caminhada. Essa mesma palavra foi usada quando João Batista confrontou Herodes, que disse que ele estava vivendo em prostituição. O que foi que Herodes fez? Pegou João Batista e colocou ele na prisão. É a mesma palavra usada aqui. Pedro está dizendo o seguinte: olha, pegue o seu pecado e coloque na prisão, e você só pode fazer isso pelo poder da graça do Espírito Santo na vida de vocês. Pedro usa essa mesma palavra exatamente para isso, para dizer o seguinte: olha, abandone, despojem-se do que eu vou listar aqui, do que eu vou dizer a vocês. Por causa do amor a Deus e o amor ao próximo, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Eu quero lhes dizer que aquele que nasceu de novo, ele faz 3 coisas. Preste atenção. Ele abandona, ele deseja e ele prova.
Aquele que nasceu de novo abandona, deseja e prova. Primeiro ele abandona, mas o que é que ele abandona? O que Pedro está dizendo aí no verso 1, veja: despojai-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Abandone isso. Toda maldade. A maldade descrita aqui por Pedro tem um sentido amplo, incluindo, meus irmãos, não apenas uma intenção maléfica, mas também qualquer ação que venha prejudicar o próximo. Abandone isso. Quando alguém nos diz que causamos algo que feriu o outro, nós costumamos dizer o seguinte: não foi a minha intenção. E realmente, muitas vezes não é a intenção. Mas quando Pedro está dizendo e falando dessa maldade, ele está dizendo o seguinte: olha, abandone a intenção de fazer mal aos outros. Você está tendo um propósito no coração de fazer mal ao seu próximo, ao seu irmão. Abandone isso. O que é que eu devo me despojar? De toda maldade. Segundo, de todo dolo. Dolo é engano. A palavra quer nos ensinar que devemos abandonar aquela atitude de prejudicar outros por meio de fraude, de falsidade, por meio do engano, uma aparência de verdade, porém não é a verdade. Quando Barnabé e Saulo estavam pregando na cidade de Chipre, anunciando o evangelho, se opuseram a ele, principalmente um mágico que enganava as pessoas, Elimas, que através de artes mágicas enganava as pessoas. E Paulo diz o seguinte: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. Atos 13, verso 10. Deixe de enganar as pessoas. Isso é como se fosse uma arte mágica. Vocês já andaram na feira de Caruaru? Agora não, pararam mais. Mas quando você passa ali naquela ponte, existe um monte de gente ali fazendo umas artes mágicas que mandava você parar, e as pessoas paravam. Olha, você vai ganhar isso. Aí rodava uma coisa para um lado, para o outro, e muita gente caía. Isso é engano. Muitas vezes nós usamos isso para enganar o próximo. Meus irmãos, nós devemos abandonar isso. Isso não pertence mais a mim e a vocês. Nós somos uma nova criatura. E dolo, engano, é irmão gêmeo de hipocrisia, que ele mesmo afirma aí. A pessoa hipócrita, ela finge ser aquilo que ela não é. Ela quer mostrar uma coisa que ela na verdade não é aquilo. Jesus denunciou esse comportamento dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não queira mostrar uma coisa que você não é. Seja autêntico, verdadeiro. Abandone, despoje-se também da inveja. A inveja que faz um homem invejar outro por causa de uma coisa que ele deseja e que ele não tem e que o outro possui. Na verdade, inveja é o contrário de gratidão. Quando o meu coração e o coração de vocês é grato a Deus por tudo aquilo que temos, que Ele tem nos dado, a gente não inveja as coisas que os outros têm. Nós somos agradecidos porque nós temos o necessário. E isso também está muito alinhado com todo tipo de maledicência, que Paulo diz aí. A maledicência, ela lida com a língua, gente. Falar mal do próximo, falar mal dos irmãos, falar mal de quem está lá fora. Abandone isso. A língua está sempre com o desejo de falar do nosso próximo pelas costas. Tiago diz o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se ele julga a lei, ele não é observador da lei, mas ele é juiz. Que Deus ajude todos nós, meus irmãos. Então, aquele que nasceu de novo, ele abandona essas práticas que desonram o Senhor. Mas ele também deseja. E o que é que ele deseja? Ele diz aí no verso 2 o seguinte:
Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ele não está dizendo que seus leitores eram recém-convertidos, nasceram agora e precisavam do leite para crescerem. Ele não estava dizendo isso. Ele estava falando de irmãos que já eram grandes, irmãos que já tinham uma caminhada com o Senhor. Pedro está dizendo: vocês precisam de leite novamente. Saiam disso. Mas eu quero dizer que para sair disso, vocês precisam desejar esse leite. E esse leite é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela fala aos novos convertidos como bebês. O Evangelho fala de pessoas que nasceram de novo e precisa crescer através desse leite, da palavra do Senhor. Mas também a palavra nos ensina que nós devemos, grandes mesmo, alimentarmos da palavra de Deus. Essa palavra não é adulterada. Então Pedro não fala ou não está falando de novos convertidos, mas de cristãos que deveriam, como crianças, desejar esse genuíno leite espiritual. Aqui nós devemos fazer duas perguntas ao apóstolo Pedro. A primeira delas: o que devemos desejar? Ele responde: o genuíno leite espiritual. A segunda pergunta é: o que é o genuíno leite espiritual? Para a maioria dos estudiosos, aqueles que estudam a palavra, é uma indicação à palavra de Deus. Esse leite é uma referência às escrituras sagradas, tanto ela lida como ela ouvida, como vocês estão ouvindo agora. Então nós precisamos fazer algumas considerações. Por que o genuíno leite espiritual é a palavra de Deus? Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Eu quero listar aqui algumas coisas que podem nos indicar que a palavra de Deus é o leite genuíno e verdadeiro. O primeiro deles: a palavra de Deus acabou de ser mencionada nos 3 versículos anteriores, então não faria sentido Pedro mudar de assunto agora. Segundo, dizer que a palavra é um leite espiritual quer dizer que ela é viva. Ela está em consonância não apenas com a ideia de que ela é geradora de vida, mas que ela alimenta, ela é doadora de vida e é capaz de nos sustentar, nos alimentar. Terceiro, a ideia de que a palavra de Deus alimenta espiritualmente condiz com as declarações de outras partes das Escrituras que deveriam ser conhecidas por Pedro. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, citado por Jesus Cristo, capítulo 4, verso 4, quando ele é tentado pelo diabo, o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Em quinto, a ideia de ansiar a palavra de Deus, desejar, também é um conceito do Antigo Testamento, e essa ideia expressa 2 vezes com o verbo de desejo, de querer, como Davi mesmo, no Salmo 119, verso 20, verso 31, diz: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos, a tua palavra. Ou seja, minha alma está com sede, com desejo da tua palavra. Pedro está dizendo que assim como um recém-nascido deseja o leite materno, o crente deve desejar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, ansiar pela palavra de Deus, ser alimentado pela palavra de Deus. Um crente que é nascido de novo, e só pode ser nascido de novo se for crente, e só é crente se é nascido de novo, deseja a palavra. Se não desejar a palavra, você não nasceu de novo. É o que a palavra diz. Pedro usa aqui a imagem de um bebê chorando à noite. Os pais sabem o que é isso. Quando se acorda nos gritos, desejando, não é? Vocês vão saber o que é isso. Desejando ardentemente o leite. Enquanto não der o leite, não se acalma. O crente é assim: eu preciso ardentemente desejar esse leite, para que minha alma tenha sossego. Pedro acrescenta 2 adjetivos a essa palavra, as Escrituras: que ela é genuína
ela é espiritual. Genuína porque ela é pura. A palavra de Deus é pura, ela não é adulterada, ela não é falsa, ela não é mentirosa. Ninguém aqui gosta de leite estragado. Quando chega à boca nós repudiamos logo. Mas o leite puro, ele nutre a nossa vida, ele dá crescimento à nossa vida. Mas essa palavra também é espiritual, porque é lógica, ela é racional, é guiada pelo Espírito Santo de Deus e nos traz edificação e crescimento. É o que Paulo disse aos romanos: peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O cristianismo é inteligente. Por meio da palavra de Deus, os cristãos crescem para a salvação, diz Pedro. Os cristãos crescem para a maturidade cristã, para ser grande, viver em conformidade com aquilo que queremos, para a glória eterna de Deus, plenamente maduros. A salvação nos coloca esta ideia: o homem e uma mulher que nasceu de novo deseja ardentemente a palavra de Deus e quer crescer através dela, desejando tanto estudar como aprender, claro, por outros irmãos. O crente, aquele que nasceu de novo, ele abandona, ele deseja, mas ele prova, ele experimenta, porque é o que diz o verso 3, diz assim: se é que já tende a experiência de que o Senhor é bondoso. Nossa tradução traz experiência, mas outras traduções traz provar. E isso está de acordo com o leite. Prove o leite, genuíno e verdadeiro, que você vai crescer. Pedro, ele tem em mente ao escrever esse texto, o Salmo 34, verso 8. Davi diz o seguinte no Salmo 34, verso 8: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Por que ele cita o Salmo? Qual o contexto do Salmo 34? O contexto do Salmo, gente, é que Davi foi livre do rei Abimeleque, que queria matá-lo. E ele se fez de louco. Davi não era besta, se fez de louco e foi livre da espada de Abimeleque. Não se pode ler o Salmo sem experimentar a sensação de alegria, de alívio de Davi, de ter escapado. Por isso, o texto diz no Salmo 34, verso 6: este pobre homem clamou e o Senhor ouviu, livrando-o de todas as suas aflições. Aí ele diz no verso 8: provai e vede que o Senhor é bondoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Então ele provou, experimentou que o Senhor é bom. O que Pedro está nos dizendo, que as Escrituras, a palavra de Deus, é o mesmo que ouvir Deus falando. Beber o leite da palavra é, na verdade, provar repetidas vezes a bondade de Deus para a nossa vida, gente. O próprio salmista, em outro salmo, ele chegou a dizer o seguinte: se não fosse a tua lei, a tua palavra e a minha meditação nela, eu já teria me acabado, gente. O nosso alimento, a nossa força, o nosso livramento de nós mesmos e da condenação é a palavra de Deus, que apresenta uma pessoa chamada Jesus Cristo. Todos quantos nasceram de novo pelo Espírito de Deus devem beber a palavra. E esse ato de regeneração, ele abandona os pecados. Como ele também ele deseja ardentemente a palavra, e ele prova através desse desejo e pelo experimento que Deus é bom. Quantas vezes vocês podem contar por experiências particulares? Quantas vezes vocês estavam angustiados, tristes, leram a palavra, foram alegres, ficaram alegres, melhor dizendo, cheios de alegria, com o coração transbordante, exultante,
Porque a palavra de Deus, ela faz esta obra. Ela nos apresenta Jesus. Eu quero lhes dizer, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que vocês nasçam de novo, aqueles que ainda não nasceram. Que sejam perdoados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que clamem ao Senhor Jesus e sejam perdoados por Ele. Pois a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela foi verdadeira quando nós fomos salvos apresentando Jesus. E ela é verdadeira porque ela nos alimenta na nossa caminhada. E ela será verdadeira eternamente porque nós iremos ficar livres da presença do pecado quando Jesus retornar e nos transformar segundo o corpo glorioso dele. Crê em Cristo e seja salvo para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, seja com a nossa vida, perdoa os nossos pecados, afasta de nós todo mal. Que a gente aprenda, pelo poder do Teu Santo Espírito, a abandonar, Senhor, os nossos próprios pecados, a também desejar ardentemente Tua palavra e experimentar e provar a Tua bondade. Nos dá um coração grato, salva aqueles que ainda não foram salvos, perdoa aqueles que ainda não foram perdoados, edifica a Tua igreja, o Teu povo. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa esse Teu povo que está aqui em Cupira. Dá edificação, crescimento. Que o testemunho dos irmãos lá fora sejam segundo a Tua palavra. Nos enche do Teu Espírito, nos enche da Tua palavra. Abençoa o pastor desta igreja, traz ele de volta na Tua proteção. Assim oramos por Jesus Cristo nosso Senhor.